preciso ler esse texto, ainda fazer ainda mais uma oração específica nessa noite. E assim, tem sido diferente às vezes que nós temos vindo aqui, porque a gente tem visto, irmãos, que a palavra tem sido muito específica. Muito específica. Apocalipse capítulo 2. Nós vamos ler um trecho da igreja de Éfeso. Amém? Acharam aí? Amém? Deixa aberto em Apocalipse capítulo 2. Por que eu estou falando que tem sido muito específico? Porque eu tenho me preocupado muito nesses 9 meses. A gente não vinha aqui trazer um sermão bonito, trazer apenas uma mensagem que é legal de ouvir, eu vou tentar aplicar alguma coisa, mas algo que seja libertador, algo realmente que venha mudar a sua vida. Como eu entendi que casamentos sofreram um impacto violento no último mês aqui. Eu não sou de cantarolar, presta muita atenção aqui, eu não sou de cantarolar hinos, canções, é muito difícil isso. A minha família, a minha esposa e as minhas filhas é o dia inteiro. Eu ouço muitas pregações, então eu às vezes estou meditando em textos, citando textos da Bíblia, mas cantarolar canções é difícil. Às vezes eu estou adorando a Deus, mas terminou o almoço, junto com o pastor, nós fomos para o lugar onde a gente estava ali, hospedado, e começou a vir uma canção nos meus lábios, irmãos, e eu estou até agora com ela na minha cabeça e não sai da cabeça. E quando Deus me dá uma canção, eu entendo que não é uma canção, é uma sentença e uma palavra. Então eu tive que mudar o script para essa noite, porque eu trouxe uma palavra sobre rejeição. Eu ia trabalhar o caso de Jefité, por ser muito específico sobre cura da alma, e com essa canção eu entendi que tinha que mudar o rumo. Aliás, eu entendi claramente porque toda a cura começa aqui, nesse texto. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Guarde com muito carinho o que vai ser ministrado essa noite, irmãos, porque é uma palavra específica ao teu coração. Apocalipse capítulo 2, versículo 4, diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Feche teus olhos só mais um pouquinho. Pai, esse culto é teu, essa igreja é tua, tudo é teu, tudo pertence a ti. E nós queremos orar ainda mais uma vez e pedir uma blindagem do teu Espírito sobre esse lugar. Eu peço nessa noite um reforço angelical, que uma comitiva de anjos esteja estabelecida ao redor dessa igreja, guardando as nossas casas, os nossos entes queridos, os bens que ficaram. E eu quero te pedir, Senhor, que toda influência de Nosferatus seja exterminada sobre agora esse culto e sobre as vidas das pessoas que aqui entraram. Que seja desmascarado esse principado nessa noite, e que toda influência seja cortada agora. Anjo com espadas agora desembainhadas, anjos ministradores da parte de Deus, arrebentem com todo laço, dardo, garra de Nosferatus sobre esse ambiente. Sejam liberadas mentes agora para compreender a tua palavra, que todo espírito de cansaço, de fadiga, de desânimo seja remetido daqui com violência, e que uma presença agora que venha revigorar de dentro para fora alcance as nossas vidas, a minha vida, a vida de todos que estão aqui, e que sintamos desde já um bálsamo novo, um incenso novo, um aroma novo, uma mirra derramada nesse lugar, para que possamos receber com tudo aquilo que temos a tua palavra nessa noite, Pai. Nós decretamos esse lugar arraial do Senhor, lugar da tua habitação, lugar de total poder do teu Espírito e da tua presença, e declaramos que somente o teu Espírito, Senhor, tem liberdade para falar, para agir, para se movimentar, e que nenhuma influência maligna possa ter acesso a esse ambiente. Decretamos esse lugar
lugar, ambiente teu, somente teu. E Senhor, que demônios batam em retirada agora, e que toda alma que entrou cativa, prisioneira, que toda alma que precisa de uma libertação, que precisa de um toque do teu Espírito nessa noite, seja cheia do teu poder, seja cheia da tua palavra, e adentre num novo nível a partir dessa noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, em nome de Jesus. Você não entendeu alguns nomes, algumas coisas, mas que a gente orou, mas fica na paz, irmãos. Amém? No final dá tudo certo. Quando o Senhor me deu essa canção, era uma canção da Aline Barros, pelo menos uma da Aline Barros que eu vi, estão várias versões, que era sobre voltar ao primeiro amor. Quero voltar ao início de tudo, é o nome da canção. E eu entendi que eu deveria compartilhar algumas coisas com você, até porque o pastor Marcelo está me acompanhando hoje aqui. Pastor Marcelo é pastor auxiliar na nossa igreja que nós pastoreamos, e ele é um membro da nossa equipe de cura e libertação lá. Nós temos uma equipe muito atuante nessa área lá na igreja, e o pastor Marcelo, ele que é a nossa turma lá, que desce a lã, irmão. Nós temos um trabalho bem efetivo nessa área lá. E todos os casos que nós pegamos, muitas vezes a primeira coisa que nós levamos e conectamos a pessoa é com o Senhor, é com a sua palavra. Aliás, não existe um processo de cura e libertação, de cura da alma, sem primeiro conectar a pessoa com a fonte, porque senão vai ser paliativo e não algo que vai ser permanente. Então, numa série Cura da Alma, não sei se já foi ministrado isso, mas a primeira coisa que precisa ocorrer é conectar você à fonte, trazer você a um princípio, a um fundamento, e depois algumas coisas vão sendo construídas e desligadas, e outras ligadas na sua vida nesse tempo. Irmãos, o texto que eu li é um dos textos que eu mais amo, porque é um dos primeiros seminários que eu montei na minha vida, isso há quase 20 anos atrás, há mais de 15 anos atrás, que eu me lembro que eu ministrava muito, era um seminário sobre as 7 cartas do Apocalipse, o conteúdo das 7 cartas. E a igreja de Éfeso, que é a primeira carta, sempre me chamou muito a atenção, sempre mexeu demais comigo. Não só a história de Éfeso, não dá tempo para a gente entrar em toda a história histórica, arqueológica de Éfeso. Talvez eu dê alguma pincelada aqui. Aliás, eu vou dar sim, porque eu acho que é importante você descobrir quem era Éfeso, para saber o peso desta afirmação. O tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor, para Éfeso era muito peculiar. Deixa eu te passar algumas informações de Éfeso, para você ter uma ideia do poder e do peso dessa sentença para a igreja daquela época. Éfeso ficou conhecida como uma igreja que perdeu o primeiro amor, amém? Você vai ver que cada igreja das 7 tem uma ênfase, tem uma marca. Éfeso ficou conhecida como a igreja que perdeu o primeiro amor. Qual é a população de Mogi aqui? 500 mil habitantes. Você tem uma noção de qual era a população de Éfeso naquela época? Eu estou falando de muitos mil anos atrás, né? A população, 2000 anos atrás, vamos falar aqui mais ou menos a igreja primitiva sendo atuante naquele cenário onde Paulo atuou e os demais. Irmãos, naquela época, Éfeso já tinha 500 mil de habitantes, a mesma população que a sua cidade que você mora. Sabe o que é isso para uma cidade daquela época, irmãos? É uma Mogi da época, né? Mogi das Cruzes da época. Por quê? Porque Éfeso tinha um porto muito atuante. Os 3 principais portos do mundo naquela época eram o de Alexandria no Egito, Antioquia na Síria e o de Éfeso. Então todos os navios mercantes, todo aquele que comercializava alguma coisa, você vai pegar um mapa da época, ele fazia aqui o roteiro, começava no Egito, em Alexandria, fazia assim na Síria e Antioquia e terminava em Éfeso, ou fazia o contorno ao contrário. Então tudo que é mercadores e especiarias, pensa num comércio que era aquecido, numa cidade que o comércio era muito pujante, era um movimento intenso em Éfeso. E não era só isso, então atraía mercadores do mundo inteiro, navios
ali no mundo inteiro. Era várias nações ali andando todos os dias nas ruas de Éfeso. Hoje, inclusive, é uma viagem que eu tenho um sonho de fazer, porque as 7 cartas do Apocalipse, as 7 igrejas, as 7 cidades, elas estão num país hoje. Sabe qual é? O país hoje do mundo, onde estão ali as 7 geografias das 7 cartas, um país chamado Turquia. Existem até algumas caravanas hoje que faz essa viagem das 7 cartas. É um sonho meu aí, futuro. Amém? E de todas as 7, aqui tem um sítio arqueológico mais, vamos dizer assim, preservado, é de Éfeso. As ruínas estão assim bem preservadas ainda, a história ainda está muito ressaltada lá naquele lugar. E não era só isso, eu vou pular aqui algumas coisas. A questão artística, de conhecimento de Éfeso. Você tem uma ideia? Tem teatros aqui? Teatro aqui em Mogi? Alguém sabe qual é a capacidade do maior teatro aqui de Mogi? 300 mil pessoas? Não, estou brincando. 3 mil pessoas ou 300 pessoas? 300 pessoas é a capacidade do maior teatro de vocês. Sabe qual era a capacidade do teatro de Éfeso naquela época? 25 mil pessoas. Tudo em Éfeso era macro, parecia um Itu lá na época, né? Tudo em Éfeso naquela época era muito grande. Existia uma biblioteca chamada Biblioteca de Célsius, que foi construída pelo imperador Tibérios naquela época, que uma bibliotequinha de Éfeso tinha 12 mil rolos de papiro, irmãos. Eu estou citando algumas grandezas de Éfeso para você ver a importância daquela cidade, não só no contexto de conhecimento arqueológico, de comércio, como também espiritual, que você vai ver já. Então, uma biblioteca com 12 mil rolos de papiro naquela época, irmãos, isso fazia com que muitos jovens, muitos homens viajassem também quilômetros para beber do conhecimento que saía de Éfeso. Então era um centro comercial, era centro artístico, era centro de conhecimento. As pessoas migravam para Éfeso para estudar, artistas das mais diversas áreas, porque ali era um foco artístico. Era o centro, irmãos, e a principal coisa de Éfeso, ou movimento de Éfeso, além da rota comercial ser grande, artisticamente ser grande, tudo ser grande, estava ali o templo da grande deusa, grande para eles, grande deusa Diana ou Artemis para os gregos. Sei quantos vocês aqui fizeram escola do ensino fundamental. Vocês se lembram que vocês estudaram na aula de história as 7 maravilhas do mundo antigo? Lembra disso? Alguns faz muito tempo, né? Como eu. Mas os jardins suspensos da Babilônia, e sabe qual era uma dessas 7 maravilhas? O templo erigido a grande deusa Diana dos Efésios, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Um templo que tinha 129,5 metros de comprimento, 68 por 75 de largura, 127 colunas com 18 metros cada uma de altura, e no centro dela, pelo menos os seguidores de Diana diziam que é a grande imagem de Diana que desceu de Júpiter, é o que os adoradores de Diana diziam, banhada a ouro, pedras preciosas e incenso 24 horas que subia de sacrifícios e adoração. Então os navios de mercadorias, quando chegavam ao porto de Éfeso, já via de longe o templo de Diana e aquela fumaça que não parava 24 horas. Um templo gigantesco, não era só a Diana, existia templo a Dionísio, o deus do vinho, e outros deuses lá, mas Diana, irmãos, então era um polo comercial, polo espiritual, polo artístico, polo de conhecimento. Não, Éfeso era a metrópole da época. Aí eu digo, como pregar o evangelho num lugar como esse? Como entrar com o evangelho num lugar desse? Ainda mais que, pelo menos alguns historiadores falam que os seguidores de Diana eram meio carniceiro, né? Eram meio duro na queda, né? Levavam realmente a adoração ao templo de Diana assim com unhas e dentes. Como conduzir o evangelho? Mas como Deus sempre tem os seus em cada tempo,
e tinha naquela época também, ele levanta o apóstolo Paulo, que você conhece, que foi o apóstolo dos gentios, e ele, com a cara, coragem, com o Espírito Santo, claro, né, com a ajuda do Pai do alto, ele entra, rompe em Éfeso e começa a pregar o evangelho. Num primeiro momento ele tem a ajuda de um casal nota 10, é o casal que eu mais sou apaixonado na Bíblia, o Áquila e Priscila. Já ouviram falar nos dois? Tanto que um dos livros que eu escrevi, nem falei dos livros, né? Depois você dá uma olhada lá, tem um livro novo que eu lancei agora, sobre finanças para casais, e esse que está lá, que é o casal e a vocação ministerial, que eu falo de Áquila e Priscila. É um casal nota 10, começa a ajudar Paulo em Éfeso, e começa a ministrar. Mais tarde você vai ver que Paulo envia agora o seu filho na fé, Timóteo, e Timóteo, com o tempo, ele passa a ser uma espécie de bispo da região. Por quê? Porque muitas igrejas nascem inclusive a partir de Éfeso. Irmãos, Éfeso, os 65 primeiros anos de Éfeso, Éfeso bombou, irmãos, bombou, avivamento. Sabe o que é avivamento? Ao ponto de historiadores como Flávio Joséfo dizer nos seus escritos que muitas igrejas, templos pagãos, fecharam a porta porque o pessoal começou a se converter tudo. Adoradores a Dionísio, adoradores a outros deuses. A conversão foi tão em massa, o evangelho em Éfeso foi tão violento pregando, que alguns templos pagãos começaram a se fechar, que Éfeso foi uma igreja apostólica, que começou a abrir e enviar outros para abrir em outras regiões. Então Éfeso foi assim, extraordinária. Agora passou-se o tempo, e de alguma forma, isso foi terminando, irmãos. Isso foi se apagando de alguma forma, ao ponto de que quando o Senhor está falando à igreja de Éfeso agora, Ele está dizendo o seguinte: olha, aquele fervor, aquela paixão, aquele negócio da dedada dentro do templo de Diana, cai por terra o Baal, né? Aquela paixão pujante já foi se esfriando de alguma forma. Vocês foram se aclimatando com algumas coisas, e eu tenho, porém, contra ti uma única coisa: que abandonaste aquela primeira chama, aquele primeiro amor. De alguma forma, aquilo que deu muito certo não teve uma continuativa e não teve uma acabativa. Como eu falei, as 7 igrejas do Apocalipse estão na Turquia. Você sabe qual é a religião predominante da Turquia hoje? A religião predominante da Turquia: os muçulmanos, o islamismo. Segundo dados das nações e dados de religião, se eu não me engano, o último dado que eu vi, a Turquia é 99% muçulmana. O outro 1%, o que é, pastor? É o resto, não é os crentes, é o resto. E esse resto inclui tudo: budista, hinduísta, cristão, ortodoxo, judeu, inclui tudo. Como que uma região que nasceu com tanto poder, com tanta coisa boa, enviando tanto missionário, fazendo um verdadeiro estrago no inferno, irmãos, que foi um estrago o que a igreja primitiva fez ali nos primeiros anos de Éfeso, como pode ter se acabado no nada como se acabou a igreja de Éfeso, ao ponto de não deixar legado nenhum mesmo, tudo por causa disso aqui. E a história de Éfeso, ela se assemelha muito à nossa história. Eu não sei aqui, irmão, se quantos tem aqui, quantos anos, quantos aqui tem mais de 10 anos de fé? Muita gente. Eu comecei chutando alto, hein? Eu pensei, eu devia começar com 3 anos, 2. Chutei 10 anos, mais da metade levantou a mão. Então, você consegue se lembrar, e eu quero fazer um exercício aqui na sua mente nessa noite. Quantos tem mais de 15 anos aqui? Irmão, vocês são crentes há tempo, hein? Eu vou parar por aqui, por 15, né? Vou parar por aqui, pastor. É melhor, né? Você consegue se lembrar da sua história, de quem era você no início da sua caminhada?
Como é que era o seu amor pelo Senhor? De que forma você vinha para um culto? De que forma você se comportava num culto? Como é que era o seu olhar? Como é que era o teu tempo devocional? Como é que você orava? Como é que você clamava pelas vidas? Você consegue se lembrar dos primeiros dias? De como acordar de madrugada para você era algo tão normal? Até mesmo o Espírito Santo já te puxava assim, já pem, assim. Hoje ele nem te chama mais às vezes, porque você não vai acordar mesmo. E se ele te chamar, você, não quero. Como era tão normal pular da cama de madrugada, como era tão normal acordar uma meia hora mais cedo antes de ir para o trabalho, como era tão normal se debruçar sobre a Bíblia, como era tão normal preparar esboços, mesmo que não é o esboço que você prepara só quando vai pregar, é pelo simples fato de estudar a palavra de Deus e mergulhar nela. O que acontece é o que acontece com Éfeso. Nós vamos crescendo em Deus, passa-se os anos e nós vamos crescendo, e o crescimento é importante porque traz experiência, maturidade, faz com que você caminhe em Deus de forma diferenciada. Mas se nós não abrirmos os olhos, nós vamos entrando numa zona de conforto, numa aclimatação tão grande com as coisas de Deus, que a chama aqui dentro ela apaga, o fervor aqui dentro apaga, e nós nos tornamos críticos demais. O louvor nunca está bom, o pregador nunca está bom, o pastor nunca está bom, a administração da igreja nunca está boa. Não é porque a igreja está ruim, você está ruim. Você perdeu a chama, você perdeu aquele brilho interior que te fazia chorar horas diante de Deus. E hoje 15 minutos é uma eternidade, é uma briga com o relógio. Que fazer um jejum de 30 dias, 40 propósitos que você fazia, nem a igreja, você fazia com Deus, era muito normal. Pedir a igreja para o pastor e abrir de manhã cedo e vir orar, e não fazer outra coisa a não ser só chorar diante dele, para você era muito normal. Só que nós vamos nos aclimatando, irmão, nós vamos crescendo, sendo crente, mais maduro, glória a Deus por isso, mas esquecemos que Ele está o tempo inteiro, um clamor do Espírito, nos chamando ao quê? Ao início de tudo. Por isso que essa canção não saiu da minha cabeça o dia inteiro. Eu quero voltar ao início de tudo. É uma noite de você que está tantos anos na igreja, lembrar o que você fazia no início, a sua paixão. Você não estava interessado nisso ou na lâmpada que vai, não interessa se a lâmpada é azul, roxa, amarela. Eu estou aqui para adorar o meu Jesus, eu amo Ele profundamente. A minha paixão, a minha direção é por Ele, o meu coração é nele, tudo está nele. Chorar naquele tempo era algo muito fácil. Hoje chorar, irmão, olha só, se for um cisco bem grande que entrar no olho e tentar arrancar alguma lágrima dali. Dobrar o joelho e derramar lágrima era tão gostoso, tão cotidiano, tão fácil. E passa-se o tempo, se torna, parece algo tão difícil. Então nós vamos crescendo, vamos se tornando chatos espirituais. Isso lá em Brusque, aqui não. Lá na minha igreja que eu pastorei. Lá, aqui não tem. Você vai pregar para outro depois, amanhã. Eu passo o link, né, da pregação para outra pessoa. Mas nós vamos crescendo, nos tornando chatos espirituais. Nós tornamos chatos não para pessoas também, mas para os céus principalmente. Porque, irmãos, o que Deus tem prazer é filhos que rendidos na presença dEle. Eu fui, terça-feira de manhã, eu estava no escritório. Eu fui para a igreja, eu não tinha um atendimento em si, fui para a igreja para estudar, preparar a aula de teologia da noite, nós temos escolas teológicas à noite, e de repente eu larguei tudo, eu fui para o meio da igreja, para a nave da igreja, e comecei a orar, e eu queria até assim, interceder por algumas coisas, e eu senti o Espírito Santo assim, não, só me adora, e comecei a orar, daqui a pouco eu estava já jogado no púlpito, berrando. E como é gostoso ter esses tempos, irmãos. O Espírito Santo nesse tempo está nos chamando de volta a um lugar de intimidade, a começar por nós, líderes, pastores, e por você, porque é ali que tudo acontece. Eu estava no meu tempo de oração em casa, eu tenho um lugar reservado em casa, é o meu lugar de oração, onde eu gosto de me mergulhar, é onde eu ergui um altar para o Senhor. E eu estava orando, de repente, puxa, está na hora de um compromisso, eu tinha que me preparar e fazer uma visita pastoral.
Eu me lembro que quando eu abri a porta e fechei a porta, eu dei 2 passos para fora. Eu ouvi audivelmente aquela voz doce, irmãos, que a gente precisa ouvir mais. E ele falou assim: fica mais um pouco. E eu travei no 2º passo, irmãos. E quando eu travei no 2º passo, eu voltei para lá e fiquei mais um tempo chorando na presença dele e deixando ele construir em mim algumas coisas. Porque às vezes, irmãos, o que vai resolver muitas coisas na sua vida é você mergulhar mais tempo nele, voltar a ter mais tempo na presença dele. Porque a gente cresce espiritualmente, amadurece. O dia tem 24 horas, são 1440 minutos, e a gente não consegue tirar 10 para Deus. 10. E sendo que lá no primeiro amor, na primeira chama, no primeiro tempo, o Senhor tem me feito, a começar por mim, pastor, a eu rever algumas coisas na minha vida, de eu voltar à essência em algumas coisas, irmãos. A gente precisa reavaliar aonde nós estamos em Deus. E tem horas que é necessário voltar a um primeiro lugar, voltar a um primeiro momento, voltar a um lugar de adoração, voltar a um lugar de quebrantamento e deixar Ele construir algumas coisas no seu coração. Porque ali é gerado respostas, ali é gerado cura. Muitos processos de cura e libertação que nós viemos com casos para nós tratar, cura da alma, nós só conduzimos primeiro, né, pastor Marcelo? A pessoa, a leitura bíblica é um devocional que já tinha esquecido há muito tempo, não precisou de cura. Alguns casos sim, alguns casos que a gente precisa, alguns desligamentos de alma, algumas questões, mas cura baseado só no relacionamento. Muita coisa que você está enfrentando, distúrbios emocionais, amarguras, mágoas, ressentimentos, muita coisa que você está vivendo e não consegue se desfazer, ela será completamente tratada se você entrar nesse lugar em Deus. Os pastores depois vão ter só ali um encaminhamento, uma coisa ou outra. Quanto tempo faz que você não tira pelo menos 1 hora de oração? Porque antigamente orar 1 hora para você era tão fácil, e hoje é mais fácil ver 3, 4 capítulos por dia de qualquer série da Netflix do que ficar 15 minutos na presença dele, de fazer qualquer coisa do que ficar 15 minutos na presença dele. Não que seja errado essas coisas, não, pelo contrário. Veja, assiste, tem um tempo de lazer em família, mas o tempo com ele é necessário para que essa chama não se extingua em você. E é tão interessante que o Senhor, preocupado com a igreja de Éfeso, preocupado e já vislumbrando o futuro da igreja de Éfeso, porque, como eu falei, tinha muito potencial, uma cidade que aspirava em muitas vertentes, muita coisa, em vários ramos. Tinha ali um culto a demônios fortificado naquele lugar. O evangelho começou a entrar. Mas o diabo, ele não tem pressa, irmãos. Tem uma coisa que o diabo não tem, ele é pressa. Se ele puder ficar cozinhando ali em banho-maria durante muito tempo, e conseguir bloquear um avivamento, quantos avivamentos que você já viu nascer nessa terra e que não duraram muito tempo? Pensacola, o avivamento da Inglaterra, da Irlanda e outros que foram, mas se extinguiram. O mais difícil não é começar bem, é terminar bem. É o nosso maior desafio. Agora, o Senhor, preocupado com a igreja, muito preocupado com a igreja de Éfeso, Ele deixou uma receita para eles vencerem essa frieza que começou a se instalar no coração deles. Mas a história diz, a história nos diz, os dados nos dizem que infelizmente eles não colocaram isso aqui em prática. Mas para mim e para você é um caminho. Quem sabe de nós não tomarmos o caminho que a igreja de Éfeso tomou. Está em aberto Apocalipse 2 aí? Permaneça aberto aí para mim, faz o favor. Apocalipse capítulo 2. Versículo 5.
Olha só a direção que o Senhor nos dá. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, senão brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não se arrependeres. Nesse texto, depois dele falar, eu tenho contra ti, porém, que abandonaste o primeiro amor, ele dá uma diretriz de 3 passos que você precisa tomar para sair desse lugar, para sair desse lugar de inércia, irmãos. A primeira coisa que ele fala é: lembra-te, pois, de onde caíste. É a primeira coisa. É a primeira coisa que eu quero forçar você a se lembrar, porque o Espírito Santo ele trabalha aqui na sua consciência, ele vai ativando em você alguns insights, algumas coisas que você precisa lembrar. O que é isso? É você nessa palavra, e quem sabe isso você vai mastigar ao longo da semana, tentar escrever, relatar, lembrar de coisas que você praticava e não pratica mais, de ações que você lembra que quando você aceitou Jesus era muito fácil para você e hoje você não faz mais. Os jejuns que você fazia. É muito interessante, irmãos. Eu agora, domingo, né? Teve um casal lá na igreja, o pastor Marcelo sabe muito bem, se converteu agora em janeiro, irmãos, aceitaram Jesus. E eles começaram num processo de alinhar a vida de um jeito, né? Casaram agora essa semana, que estavam ajuntados, né? Não viviam numa situação, como a palavra nos orienta, regularizaram a sua situação diante de Deus, diante dos homens, e foram. Pensa como é gostoso você ver alguém que nasceu de novo ontem, pastor, e começa a colocar toda a sua vida em ordem. Parece que a gente até começa com esse primeiro amor e as coisas vão ficando em desordem de novo depois. Como estava organizada a sua vida há 3, 5, 10, 15, como eu vi aqui, mais de 15 anos atrás de fé? Como era a sua paixão? Como era o seu quebrantamento? Como era o teu momento de oração? Faz aí agora, busca na memória, tenta reavaliar você. Como era você orando há 15 anos atrás, nos primeiros meses de conversão seu? Como era o seu tempo de oração? Isso é um exercício para mim também. Como você conduzia a sua vida? Como você vinha para um culto? Qual era a expectativa que você vinha para um culto? Mais um, ou arrastado, ou cada culto para você era sempre uma oportunidade de Deus falar com você e de você inclusive ser usado para poder abençoar a vida de outro, porque aqui está a comunhão dos santos, há dons diferenciados, há habilidades diferenciadas, há habilidades vocacionais diferenciadas, e nós somos sim conduzidos ao Senhor para o aperfeiçoamento dos santos, um poder contribuir na vida do outro, em todas as áreas. Como era a sua expectativa quando você vinha para um culto? Ou nós começamos com um olhar crítico, tão crítico, que a gente já pergunta para o pastor no WhatsApp: quem vai pregar hoje? Quem é escalado para essa semana? E vocês, uma membro da igreja falou: pastor, quem prega no culto de manhã? Eu falei: mano, vem para o culto. Se vai ser eu, se vai ser outro, a palavra vai ser pregada. Não respondi para ela. Nós temos um culto de manhã e uma noite, que nasceu que ideia, né, pastor? Quando eu estava aqui em Mogi, a direção veio daqui, e tem sido uma bênção, graças a Deus. Irmãos, a gente está tão preocupado com coisas, a sua preocupação, lembra antigamente? Não é errado você projetar aquisições patrimoniais, projetar aquisições, tudo isso é válido, é lícito. E as suas projeções de crescimento espirituais? E se você pegar o seu projeto de vida atual, 90% às vezes está pautado em coisas e não nele. Houve com o tempo uma inversão de valores. Quanto tempo faz que você não faz um propósito de oração, um jejum por um dom espiritual? Você está pegando pesado hoje. Não, irmãos, é só para você reavaliar onde você está em Deus. Quanto tempo faz que você lia
1 Coríntios 12, do 8 ao 10, você lia ali as 9 habilidades do Espírito, e você botava: esse eu preciso, esse eu preciso, esse eu preciso, esse também. Eu preciso dessas habilidades para poder servir ao meu Senhor melhor. Lembra no início, lembra-te, a palavra aqui é lembra-te. Vamos lembrar então, vamos lembrar. Lembra do início que você chegava para o pastor e dizia assim: pastor, eu preciso servir. Tem um banheiro para limpar, tem uma parede para pintar, tem uma cadeira para escovar, tem alguma coisa para fazer, porque estar na casa de Deus e servir para você era a maior felicidade do mundo, e não escolher uma função ou alguma que desse mais status ou projeção pessoal. Então servir pelo fato de servir, estar no corpo, era o maior privilégio do mundo. Lembra-te, vai lembrando aí, lembra-te que do tempo que quando o pastor falava assim: olha, eu preciso que você sente um tempo para ser tratado e curado por Deus, você entendia isso como um ato de amor de um pai para um filho, e não como alguém que está te perseguindo ministerialmente, porque você entende que Deus estabelece pais espirituais sobre a sua vida, que amam e zelam por você e querem o melhor para você. Não importa se ficar no banco, na frente, atrás, lá fora, para você estar em Deus, estar na casa dele é o que é o mais importante. Lembra-te disso. Lembra-te que quando você lia a palavra e lia a Bíblia, como ela saltava para dentro do teu coração e te impulsionava mudanças. Como era você dirigir volta e meia e de repente cair no choro, simplesmente começar a chorar, e alguém no semáforo do lado olhar assim: que é isso? Está passando mal? Não, é Jesus. É Jesus falando comigo. Lembra-te como o choro fácil vinha no trânsito, de manhã, cedo. Irmãos, a palavra aqui é lembra-te. E o exercício número 1 nessa noite é lembrar-se. E eu estou instigando você a se lembrar, porque foi o mesmo exercício que o Espírito Santo propôs à igreja de Éfeso. Igreja de Éfeso, lembra onde você caiu? Lembra de como é que foi o início? Duro, difícil. Lembra de quando você não tinha carro e você andava 5 quilômetros, 7 a pé, debaixo de chuva, com guarda-chuva na mão, e hoje qualquer dor na pontinha do dedo mindinho: não vou no culto, não vou no culto hoje, eu não vou, estou cansado. Sendo que é aqui que você recebe um revigor dentro da sua alma, no seu espírito. É aqui que você recebe um fôlego para o próximo dia, para a próxima semana, para o próximo mês. Não tinha coisa que te tirasse de um culto, não tinha coisa. Hoje qualquer coisa te tira de um culto. Eu estou falando aqui não por pessoas, mas estou falando que é um cenário geral. Eu não estou falando de koinonia, de nação forte, até porque eu não vim aqui para pausentar ninguém. Eu vim aqui como um amigo da casa, em amor, para que a gente possa crescer junto. Eu tenho muitas falhas que eu preciso melhorar também, e só pedindo a misericórdia do Pai e do alto. Mas eu vejo que é um clamor do Espírito nesses últimos tempos, e um clamor específico para essa noite, até porque não era o que eu ia pregar aqui. Todo o processo de cura da alma começa no nosso trabalho de cura interior lá, da nossa igreja, começa com isso. A gente sempre leva a pessoa a isso, depois os desdobramentos, e às vezes nem precisa outros desdobramentos. A pessoa ali só em Deus, ela já alcança um lugar diferente nele. O segundo passo, ele fala assim: agora arrependa-te. Não é só se lembrar, porque senão vira remorso. Meu Deus, é verdade, Jesus, eu orava tanto naquela época, e pronto, saiu daqui, é um remorso apenas. E remorso e arrependimento é algo muito diferente. O pastor Marcelo que pensa muito sobre isso, né? A diferença entre arrependimento e remorso é algo muito diferente. O remorso não leva a cura, mudança de vida, restauração. O arrependimento sim. O arrependimento é você fazer uma conversão e voltar
a realizar aquilo que você é largar, abandonar um trecho, um caminho, uma situação, um ato, um pecado, uma inércia espiritual, e você voltar a um caminho nele. Arrependimento é o que o Espírito está propondo essa noite. Primeiro, porque não há cura sem uma das principais molas propulsoras de cura, como nós trabalhamos lá, é o arrependimento. O papel dos ministros de cura e libertação é conduzir as pessoas ao arrependimento, porque é no arrependimento que é a chave para a libertação, é no arrependimento que é a chave para a cura, é no arrependimento que é a chave para níveis maiores em Deus. O que o Espírito Santo está propondo ao teu coração é que você vai fazer no altar nessa noite, é se arrepender. Abre-se uma porta diante dos céus. Eu não vou pregar muito, daqui a pouco já estou encerrando. Eu quero dar um tempo para você chorar diante dele nessa noite, um tempo para você vir para o altar e se arrepender e falar: Senhor, é verdade, eu fazia isso, eu entrei numa rota. Não que você está em pecado, não é isso, irmãos. Não é que você está sendo um promíscuo, não. É simplesmente que o Espírito Santo, ele quer você de volta para mais perto dele. Você entende isso? Porque o dia a dia, o ativismo, as coisas, o ministério já me roubou dele. E no ano de 2008, há 10 anos atrás, eu estava viajando que nem um louco, 8 a 10 pregações por semana. Eu não tenho vergonha de dizer isso. O Ida das Nações deu um rompante muito grande naquela época. Pensa, era mais às vezes de uma pregação por dia. E chegou uma hora que a minha oração da semana não dava 30 minutos. Não tenho vergonha de falar isso, porque aonde você erra, você tem que corrigir a rota e não voltar mais para aquele lugar. Eu não tenho vergonha de falar essas coisas, do onde eu errei, onde eu aprendi, onde eu deixei de fazer, até porque eu não sou super-homem. Da semana não dava 30 minutos, irmãos, e pregando, às vezes 10 vezes na semana. Só que a vida com Deus é que nem conta bancária. Se você só sacar, não depositar nada, irmãos, uma hora está vermelho. E quando fica vermelho, a coisa aperta. E quando aperta, irmãos, como apertou para o meu lado, chegou naquele ano ali por volta de outubro, eu estava num estresse físico, um estresse mental, um estresse emocional, acabado fisicamente, quase dando uma deprê. E eu tive que parar tudo, cancelar tudo, reunir com a minha família, com a minha esposa. E a partir de 2009 eu comecei a construir algo, pedindo a orientação e sabedoria do Espírito. Não dar um passo sem que Ele aponte e mostre. Eu nunca, nesse tempo, e é difícil para um pastor, a coisa mais difícil para um pastor é dizer não. Como eu tenho sido levado a dizer nãos, porque eu não posso me movimentar por entretenimento, para fazer festinha gospel para crente. Eu preciso movimentar por propósito. Estabelecer o reino é se movimentar por propósitos, para que haja realmente uma conversão, uma metanoia na igreja do Senhor, e a gente possa ver pessoas novamente voltando a um primeiro tempo, a um primeiro amor. Eu tive que de 2008 para 2009 me arrepender de muita coisa. Eu estava fazendo a minha obra e não a obra de Deus, porque o ministério não pode te roubar de Deus, jamais. O ministério é algo que vai ser embutido na sua vida para você servir ao Mestre Jesus, ao Senhor, com leveza, com graça, com paixão, com amor, algo que te complete e te leve a níveis maiores. Mas o que Ele vai fazer através de você, primeiro tem que fazer em você. Você entende isso? Você entende isso? Então é um tempo de nessa noite a gente começar lembrando e se arrependendo. Vir no altar e chorar, dizer: Senhor, me perdoa. Me perdoa por aquilo que eu fazia e não faço mais. Me perdoa por um tempo que eu dedicava mais a Ti e não faço mais. Os próprios pastores que caminham com a gente, o pastor Marcelo é pastor integrado lá, o Charlão que teve em março também. Eu falo para eles: cara, a gente precisa tirar uma manhã, uma tarde,
Se não está atendendo ninguém na igreja, tira lá para chapar, para ler, para orar, para buscar, porque a gente precisa estar conectado nele para poder transmitir algo. Então, arrependa-te. E o terceiro passo, ele vai dizer assim: agora, meu irmão, por favor, volta a praticar então as primeiras obras. É uma tríade. É uma tríade. Não é nenhuma coisa, nem duas, nem três, são três coisas aqui. É aquela introspecção que te leva a saber o que você fazia, aonde você estava. Um ato de arrependimento que converge o seu coração para um caminho. E aí uma atitude. Então, a partir de amanhã eu volto a fazer o que eu fazia e deixei de fazer. A partir de amanhã eu pego a minha agenda, seja ela eletrônica ou uma agenda, seja qual for a sua, e você vai rever os seus horários. Porque a maior desculpa que eu ouço lá, às vezes do nosso povo, é: pastor, não tenho tempo, minha vida é muito corrida. Então reveja as suas prioridades. Deus tem que estar no topo delas, porque senão nada na sua vida anda, meu irmão. Nada na sua vida anda. Reveja as suas prioridades, se Ele está em primeiro lugar, se Ele está realmente avante, na frente. Então você vai começar a colocar-se diante de Deus, a estabelecer algumas coisas, a quem sabe acordar um pouco mais cedo, lava o rosto, acorda bem, e tem aquele tempo com Ele, aquele tempo devocional com Ele, de busca, de clamor, de intensidade, irmãos, como é gostoso isso. O seu dia é diferente, você sabe disso. O seu dia é diferente. Aquele negócio gostoso, como volta e meia eu faço, me trancar 3 dias num lugar e ele. Às vezes eu vou para um sótão de um pastor amigo meu em Guaratuba. Ele tem um sótão acima da casa dele. Fala: pastor, libera o teu sótão aí para mim 3 dias, porque tem uma cama, um banheiro e um tapete, é tudo que eu preciso. 3 dias. Como é bom a gente imergir em Deus, irmãos. Voltar a fazer mais isso. O que eu quero que você entenda nessa noite, e eu queria que o grupo de louvor subisse aqui. Eu não sei se eles conseguiram preparar aquela canção ou não, prepararam. E você ficasse de pé nessa noite. O grupo de louvor vai me ajudar aqui. Então, repassando as 3 orientações do Espírito Santo ao meu coração e ao teu nessa noite. Lembra-te, pois, de onde caíste. Isso fala de introspecção. Segundo, se puder fazer um fundo aqui também. Arrependimento. Sabe por que arrependimento que eu falo, irmãos? No Salmo 51, versículo 16 e 17, lembra do pecado de Davi? Lembra do pecado que ele realizou e aquela coisa toda? Por que você acha que Davi, presta atenção aqui, olha para cá, não perde foco, não deixa nada te distrair não. Por que você acha que Davi falou? Davi, mesmo aqueles erros todos, ele foi um homem chamado um homem segundo o coração de Deus. Porque o Salmo 51, versículo 16 e 17 fala que um coração quebrantado e contrito Deus não despreza, irmãos. Deus não despreza jamais. Então nessa noite, que seja uma noite de você voltar a queimar no altar de novo. Fazem 20 anos que eu estou no ministério. Eu ingressei no ministério em 98. Aceitei Jesus ali de 95 para 96, e uns 2 anos depois a gente começou no ministério. Nesses 20 anos eu já tive muito altos e baixos, já tive muitos erros e muitos acertos, já fiz coisa certa, já fiz coisa errada, já tomei decisão que não devia, já tive momentos de muita efusão no espírito, outros momentos de sequidão. Inclusive nesses dias agora, nesses dias que eu estou vivendo agora, irmãos, Deus tem desconstruído algumas coisas na minha vida e construído outras. Eu tenho passado por um processo de transição.
essa palavra. Coisas que eu desejava muito há 14 anos atrás, não desejo mais hoje, até ministerialmente falando, porque eu estou passando por um tempo que o Espírito Santo está me levando para tão perto do coração dele, para tão próximo do coração dele, que ele está começando a desconstruir algumas coisas na minha vida. Eu quero que você venha no altar nessa noite, você que sente que precisa voltar, irmãos, ao início de tudo. Eu sei que tem alguns corações aqui que começaram a queimar. Vem aqui à frente, vem aqui. O Senhor vai te renovar nessa noite. O Espírito Santo vai te renovar nessa noite. Será que você consegue chorar na presença dele nessa noite? Chore na presença dele nessa noite. Que o vento do teu espírito adentre esse lugar. Eu me arrependo, Senhor. Não importa quem está na frente, atrás. Feche teus olhos. Se quiser se ajoelhar no altar, se ajoelhe. Se quiser se dobrar, se dobre. Como está a sua vida? Não importa se você tem um título ou não, nessa não é hora para isso. É um tempo de você mergulhar mais fundo nele. É para isso que o Senhor está te chamando nesse momento. Você voltar a praticar aquilo que é necessário praticar na presença dele. Deixa toda muralha de orgulho cair por terra. Esteja no altar do Senhor nessa noite, porque tem mais pessoas que precisam estar nesse lugar, não são só essas pessoas. Eu tenho convicção disso nessa noite. Pessoas que precisam estar no altar e voltar a uma chama, voltar a um tempo de busca, voltar a um tempo de quebrantamento. Nós vamos cantar novamente essa canção. Feche teus olhos. E você pode vir a esse rio, porque há, como a pastora falou, um manancial de águas vivas para aquecer o teu coração nessa noite. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero vou regressar ao caminho. Os pastores quiserem me ajudar a orar, tem toda a liberdade. Primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Que ela mandou roubar e ela naragas. Se Deus nos constrange a ti, nos constrange a ti, voltar à primeira chama, ao primeiro amor, ao primeiro amor, ao primeiro amor. O Espírito Santo, ele deseja falar coisas novas ao teu coração. Ele quer revelar algumas coisas novas ao teu coração. Mas nós endurecemos com o tempo. Nós endurecemos, irmãos, e por nos endurecer tanto, nós não permitimos mais que Ele atue na plenitude que Ele quer atuar, na proporção que Ele quer atuar. Nessa noite o Senhor está ali batendo a porta e dizendo: deixa eu entrar e reavivar você com violência nesse tempo.
uma noite de arrependimento. Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor, Ao primeiro. É o primeiro amor que nós queremos voltar, Senhor. Eu quero voltar. Vem sobre a tua filha nessa noite. E aviva ela, Senhor. E aviva ela. Eu quero orar por você nessa noite. Pai, aqui estão os teus filhos. Aqui estão os teus filhos. Aqueles que já não falam línguas, quem sabe há algum tempo renova as línguas. Isso. Quem sabe a noite de você abrir a sua boca e voltar a orar no Espírito. Que ela mandou roubar, ser ativado naquilo que o Senhor quer ativar você. Pai, toca a tua igreja nessa noite. Leva, Senhor, ao início de tudo. Leva a primeira chama, ao primeiro amor, ao primeiro momento. Leva-nos a primeiro nos lembrar, se arrepender e agora praticar de novo as primeiras obras. Precisamos reconstruir aquilo que foi perdido. Nos ajuda, Senhor. Ajuda cada um dos teus filhos nessa noite, que eu te peço. Obra, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Coloca agora a tua mão sobre o teu coração, se você pode, para eu fazer essa oração e ligarmos esse momento diante de Deus, antes de eu devolver a palavra para o pastor. Pai, a tua palavra foi pregada nessa noite, e eu sei que há corações aqui que foram, Senhor, enxertados, tocados por essa palavra de uma forma violenta. É uma noite de começar a voltar a praticar algumas coisas, a começar por nós, Senhor, que estamos no altar, a começar pela minha vida. Precisamos mergulhar em níveis maiores, mais profundos do teu amor, da tua presença, da tua palavra. Senhor, recebe cada um dos teus filhos nessa noite em teus braços. Ajuda-os a viver um tempo novo, novas experiências contigo, a organizar a sua agenda pessoal, a caminhar em novas verdades na tua presença. Eu entrego a vida de cada um deles diante do teu altar, diante de ti. Os abençoamos e os entregamos na tua presença nessa noite, em gratidão, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Se você pode dar um aplauso a Ele, querido.